Hoje vamos falar sobre desenho. Isso mesmo, vamos falar sobre desenho. Peguei uns slides do Cefet de Santa Catarina que a gente vai estar utilizando como base, tá? Aplicando alguns princípios da geometria aqui no desenho técnico, tá? A gente vai ver o desenho aí e vocês vão entender o porquê da utilização dessas regras aí que eu pedi para vocês. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a gente precisa entender o que é projeção, né? O que é projeção? A projeção é como se fosse a sombra em um plano, né? Então, se eu pegar assim, a gente vai estudar isso esse ano ainda, tá? Se eu pegar um ponto aqui e bater uma luz de cima da mesa, vai me projetar na mesa um ponto. Vocês concordam comigo? Né? Só que se eu pegar uma calculadora, essa calculadora aqui, e colocar ela sobre a luz, colocar a luz em cima, qual vai ser a luz projetada? Qual vai ser a sombra projetada, na verdade? O que vocês acham? Gente, pode abrir o microfone se quiser, tá? Pode ficar à vontade para conversar comigo e a gente interagir nessa aula. Tentar tornar a aula mais leve possível, né? Não tem esse nível de raciocínio. Vamos lá. Olha só. Se eu pegar assim a luz, né, a luz de cima, projetar aqui, né, a calculadora, ou então vamos pensar, já que vocês estão vendo assim, vamos pegar, se eu projeto a luz assim, né, daqui de frente, da webcam para cá, vai me projetar basicamente um retângulo. Vocês concordam comigo? Vai me projetar um retângulo na parede. Se eu projetar assim, vai me projetar basicamente uma linha, né? Essa vai ser a projeção que eu vou ter de frente. Então, se eu projetar assim, né, vai ser uma linha menor, né? Então, quando a gente fala de desenho, a gente vai relacionar projeções. Projeções no plano, pode ser uma projeção no plano da parede, uma projeção no plano do chão, né? Por exemplo, uma planta de uma casa, que a gente fala uma planta baixa. Uma planta baixa seria a projeção das paredes no plano do chão, né? Na verdade, a planta baixa, ela faz um corte a 1,20 m de altura, é como se a gente pegasse a casa, né? Cortasse toda a casa a 1,20 m de altura, ou 1,10 m, ou 70 centímetros, depende da planta baixa que você vai delimitar. E nesse corte que você faz nessa planta baixa, você vai delimitar todas as suas áreas que são ocupadas ali naquele plano de corte. Então, isso que é desenho, isso que é uma projeção. Então, a projeção ela vai depender do ponto de vista de projeção, né? Beleza. Aí a gente pode simplificar aqui alguns termos, né? Olha só. Projeções. Eu tenho uma projeção central, né, a partir de um plano, a partir de um ponto, ó, nessa projeção central. Então, é quando eu pego uma luz lá, coloco a mão em frente à parede e faço a projeção, por exemplo, ali na parede, né? Tá travando, gente? Eu consigo, deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar. Isso não vai melhorar não, por conta da internet mesmo, que hoje está travando. A aula passada também estava travando demais. Ó, se estiver travando muito, vocês me falam aí, se não tiver entendido, me fala também. Então, vamos pensar assim, ó. A projeção da minha mão na parede. Então, ó, olha o tamanho da sombra na minha mão. Se eu vou afastando o meu plano de projeção, olha o que vai acontecendo com a sombra. Está vendo que a sombra vai diminuindo? Então, a projeção da minha mão no plano da parede vai depender do meu plano de projeção. Então, ó, uma projeção cônica ou projeção central
as medidas ficam maiores do que meu desenho, tá vendo? Ó? Meu desenho não, meu objeto. Ó. A minha mão é meu objeto e a sombra está enorme. Por quê? Porque é uma projeção central, uma projeção cônica, tá? Beleza. Sobre o que eu falei com vocês da calculadora, que eu esqueci o nome. Tá travando muito, gente? Vocês estão conseguindo me entender? Que você tá falando aí de nada, fica assim. Aí Nossa, não dá gente. para entender às vezes. Entendi. Eu estou tentando falar devagar para poder ver se vai. Não sei o que aconteceu com a internet aqui hoje, isso aqui hoje está uma merda, viu? Olha só. Lembra da calculadora que eu falei? Se eu pegar a calculadora e projetar a sombra da calculadora na parede, olha só. Fica basicamente... Deixa eu ver se pega um plano da câmera aqui. Bom. Ó, fica basicamente um retângulo, tá vendo? Se eu projetar assim, ó, então é que vocês não conseguem nem ver direito a projeção, porque fica atrás, né? Ó, dependendo da projeção, dependendo do lado da projeção, eu mudo a minha visibilidade do meu objeto. Então é importante perceber que o plano de projeção e minha luz projetante vai ser importante para a determinação da minha projeção. Então, essa projeção que eu acabei de mostrar para vocês são projeções centrais, né? São proporções reais do objeto, não são conservadas as representações reais do objeto não são conservadas na escala gráfica. Ou seja, minha mão ficou muito maior lá na parede do que ela é, né? Quando a gente faz a projeção paralela, né? Na projeção paralela, a gente vê aqui que as grandezas, ou seja, as linhas são paralelas. Logo, as grandezas, as unidades, as medidas, as escalas, elas são mantidas, né? São conservadas. Por quê? Porque essas linhas projetantes aqui são paralelas. Aqui não, é uma linha cônica, tá? Então, ó, tipos de projeções. Ambas aqui a gente tem projeções paralelas, né? As linhas são paralelas ao plano, a imagem se mantém fiel. A diferença é que aqui a gente tem uma projeção oblíqua, ortogonal, tá? Onde o ângulo aqui da projeção com o plano forma 90 graus, e aqui a gente tem uma projeção oblíqua. O que é uma projeção oblíqua? Aqui o ângulo é diferente de 90 graus. E ambas aqui são projeções paralelas. Tá? Um exemplo de projeção. Então, a perspectiva de uma projeção é muito importante para a gente conseguir entender no desenho. Por exemplo, você pegar uma casa ali, né? Se eu ver a casa de frente, eu vou ter alguns tipos de projeção. Se eu ver a casa de lado, eu vou ter outro tipo de projeção. Então, veja bem, se eu pegar minha casa e pegasse minha casa, por exemplo, e abrisse ela numa caixinha, né, ver esse aqui, o plano do teto, o plano do chão, o plano da parede, o fundo da casa, a frente da casa, ficaria mais ou menos assim, né? Então, a perspectiva é um tipo especial de projeção que a gente faz medir nos 3 eixos, né, ou seja, nas 3 dimensões, a gente representa todas as 3 dimensões e um espaço em uma única dimensão. Tá vendo? Ó? A frente da minha casa, a lateral esquerda, a lateral direita, o teto da minha casa e o chão da minha casa, né? Tudo e o fundo da minha casa. Todas essas são as representações que eu tenho num desenho técnico aí e vocês vão entender quando a gente vai fazer. Então, projeções. O que são projeções? Normalmente, a gente vai representar projeções no espaço plano em um tipo de perspectiva, né, que a gente vai estudar aqui essas perspectivas isométricas, tá? E ortogonais. Então, a gente vai estudar esse tipo específico aqui, ó. A gente vai pegar as projeções paralelas ortogonais para estudar as perspectivas isométricas
para tirar nossas vistas. Como assim, Juan? Por exemplo, a gente vai estudar esses 3 tipos aqui. A perspectiva isométrica, é a projeção paralela ortogonal, a perspectiva paralela oblíqua, que seria a perspectiva cavaleira. Então, a gente vai estudar essas duas aqui, ó. A gente vai fazer exercício dessas duas aqui, tá? Projeção paralela ortogonal, que é a perspectiva isométrica, e a perspectiva cavaleira. Vocês percebem alguma diferença entre essas duas? Só olhando? Consegue perceber alguma diferença entre essas duas? Consegue? Falaram, a isométrica é mais bonitinha. Normalmente, quando a gente vai fazer um dado, ou vocês vão fazer uma caixinha, vocês fazem qual tipo de perspectiva? Isométrica ou cavaleira? Quando vocês vão desenhar um sólido 3D. Juan, eu costumo desenhar na perspectiva cavaleira, né? Todo desenho que eu faço geométrico, vou desenhar lá uma caixa, eu faço na perspectiva cavaleira. Para mim é mais fácil desenhar na perspectiva cavaleira. Então, ó, falaram assim. Exatamente, olha só. Tiago não foi... Quem falou? Tiago, isso. Tiago falou que uma está meio na diagonal, né? Você percebe que uma está meio distorcida, né? Aí ele fala, a cavaleira distorce a figura, né? A cavaleira distorce a figura, tá vendo? Você tem uma certa distorção, e a perspectiva isométrica, ela parece estar mais harmonizada, né? com o desenho. Mas, na verdade, são formas de representar o mesmo desenho. Tá? Formas de representar o mesmo desenho. Tem gente que não sabe fazer? Normalmente a gente faz assim, ó, na perspectiva cavaleira, vou desenhar um dado. O que eu faço? Pego aqui, ó, faço a frente dele, né? Aí a gente fazia o fundo desse dado, e depois o que a gente fazia? Unia tudo, né? Unia os pontos. Então, unia aqui, unia aqui, unir aqui. Aí a gente ia lá e apagava as outras linhas. Né? Basicamente isso que a gente fazia. Aí ia lá e apagava as outras linhas ali que a gente não ia precisar mais. Vou colocar um... Não, faltou não. É que eu tô... essa linha aqui a gente não usa. Opa. Fechou. Ó, essa linha aqui a gente não mostra, né? Porque fica na parte de trás. Essa linha aqui também a gente não mostra, porque fica na parte de trás. E essa linha aqui a gente não mostra, porque fica na parte de trás. Então, olha só. Eu fiz o desenho aí em 3D, praticamente. Conseguem ver isso aqui? Só que em uma perspectiva, né? Então, eu utilizei a medição correta, eu utilizei a perspectiva correta, né? Eu estou utilizando aqui a perspectiva cavaleira, só que está um ângulo diferente. Olha só, percebe que aqui tem um ângulo, né? Essa minha aqui, ela tem um ângulo diferente. Perguntaram como iríamos fazer esse cubo na isométrica. É o que a gente vai aprender aqui, utilizando a relação de ângulos. Tá vendo como é que a matemática se aplica aí nas questões? Então é isso que a gente vai ver. Essa era a pergunta que eu queria chegar. Então vamos lá. Para o próximo slide, a gente vê aqui. Como é que eu desenho um objeto em perspectiva cavaleira? Né? Então, como é que eu vou desenhar? Então,
A perspectiva cavaleira ela é um sistema obtido por feixes paralelos projetantes, oblíquos em relação a um plano denominado quadro. Então, pensa aí, ó, tá vendo que eu tenho largura, altura e profundidade, né? Minha largura e minha altura permanecem a mesma. A minha largura e minha altura permanecem a mesma. A minha profundidade, ela pode se alterar, tá? Minha profundidade, ela pode se alterar. Como assim, Juan? Então, ó, minha altura e largura permanecem a mesma. Minha profundidade, se eu não alterasse aqui, tá vendo que aqui parece ser bem maior e essa aqui parece ser ainda maior? Cada vez isso aqui parece ser maior, né? Parece que esse sólido aqui, ó, é muito maior que esse sólido. Mas se a gente pegar aqui para medir esses tamanhos, eles são o mesmo tamanho. Eles são o mesmo tamanho. A diferença é a perspectiva com que a gente está olhando eles. Tá? Então, ó, com um ângulo de 30 graus, eu posso fazer minha perspectiva cavaleira. Com um ângulo de 45 graus, eu posso fazer minha perspectiva cavaleira. E com um ângulo de 60 graus, eu posso fazer minha perspectiva cavaleira. Então, daí a gente sabe para que serve o esquadro. Oh, faltou aquele gatinho, né? Se eu pudesse colocar meme aqui durante a aula, eu ia colocar aquele gatinho. Oh, né? Já olhamos aí uma das utilizações do esquadro. E agora, eu posso fazer a perspectiva sem redução ou posso fazer a perspectiva com redução. Se eu fizer a redução com 2/3, olha só, 2/3 do comprimento. Posso fazer a redução com metade do comprimento, tá vendo? Ficou metade disso aqui, ó. Né? Metade desse comprimento aqui. E posso fazer a redução com 1/3 do comprimento também. Então, eu vou fazer a redução na perspectiva cavaleira de acordo com o ângulo que eu estou utilizando, certo? Então, a perspectiva cavaleira, ela vai utilizar aí. Então, por exemplo, Juan, como assim redução? Vamos supor que eu tivesse 2 de largura por 2 de altura por 6 de profundidade. Tá? Só um exemplo. 6 de profundidade. Então, significa que aqui ela teria 6 de profundidade, aqui ela teria 6 de profundidade, e aqui ela teria 6 de profundidade. 6 unidades na régua mesmo, quando vocês forem medir. Tá, e aqui? Significa que eu vou ter uma redução de 2/3, ou seja, 6 dividido por 3 dá 2, vezes 2, 4. Então, significa que a profundidade aqui vai valer 4. Aqui, redução de metade, a profundidade aqui vai valer 3, e aqui a profundidade vai valer 2. Né? Conseguem entender essa conta aqui? Do 2/3, 1/3, 1/2 e 1/3? Conseguiram entender? Dá um joinha para mim se conseguirem entender. Se não, falem no chat que não conseguiram entender. Não. Quanto que vale minha profundidade? 6, não é? Então faz 6 vezes 2/3. Quanto que dá 6 vezes 2/3? 6 vezes 2/3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. Olha aqui, 4. Entendeu? Ó, 6 vezes 1/2. 6 vezes 1/2. 6 vezes 1/2 dá quanto? 3. Olha aqui, ó, 3. 6 vezes 1/3. 6 vezes 1/3, olha aqui, ó. 6 vezes 1/3 dá 2, né? Então, estou falando que esse comprimento aqui vale 2, esse comprimento aqui vale 3 e esse comprimento aqui vale 4. A partir de uma perspectiva o quê? Cavaleira, tá? A perspectiva cavaleira. E agora, deu para entender? Conseguiram entender as reduções aí? Então, é basicamente um valor que a gente vai multiplicar aí para achar nosso valor de redução, tá? Vamos continuar aqui. Qual a diferença, então, Juan, da perspectiva cavaleira para a perspectiva isométrica? Olha que desenho lindo. Né? Já começa a ficar bonito, olha. Vocês não acham bonito, não? Pode ser um banco, pode ser uma arquitetura, né? Se a gente colocar aqui umas pontinhas aqui, ó, já viram a entrada na igreja, né? Então, olha só
como é que a gente vai identificar a perspectiva cavaleira isométrica? Então, a cavaleira, a gente tem aqui o plano, né, que é o 0 grau, e aqui a gente vai ter o nosso ângulo aqui. A gente pode fazer com ângulo de 45 graus, com ângulo de 30 graus ou de 60. A mais comum de ser utilizada é o ângulo de 45 graus. Aí todas as linhas que você for fazer aqui, ó, todas as linhas que você for fazer nesse sentido, elas têm 45 graus. Todas as linhas que você for fazer nesse sentido. Então, se eu traçar qualquer linha aqui, ela tem que ter 45 graus. Tá vendo? Ó? Qualquer linha que eu traçar. Por exemplo, se eu quero traçar uma linha aqui, ó, da altura, pegando aqui, até a lá ponta. Linha paralela a essa, ó, uma linha de 45 graus, tá vendo? E todas as minhas retas vão ser paralelas nesse ângulo de 45 graus quando se tratar de profundidade, tá? Na perspectiva isométrica, aqui eu tenho uma questão bem interessante, ó. Eu vou fazer esse ângulo aqui. Eu vou fazer essa reta, vou traçar um ângulo de 30 graus aqui, vou traçar um ângulo de 30 graus aqui. Vou traçar um ângulo de 30 graus aqui. Então, ó, tracei um ângulo de 30 graus nos 3 quadrantes, né? Se eu partir aqui, né, eu vejo que a distância, olha só, a distância entre esse e esse são 120 graus. A distância entre esse e esse são 120 graus. E a distância entre esse e esse são 120 graus. Por isso que dá esse nome de quê? De isométrica. Porque iso dá a ideia de igualdade, não é? De padrão. Então, o isométrica significa que as medidas dos ângulos ali, elas são iguais. Tá? Então, sempre que você for traçar uma reta que representa profundidade, então você vai ter que traçar paralela a essa reta aqui, né? Sempre que você for traçar uma reta que indica altura, você vai ter que traçar paralela a esse eixo aqui, né? Então, aqui, ó, indica altura paralela a esse eixo. E sempre que você for representando aqui largura, você faz uma reta paralela a esse eixo aqui, ó. Conseguiram entender? Ou seja, ó, essa reta aqui, ela é no mesmo ângulo que essa reta aqui. Tá, Juan, mas onde eu uso o esquadro aí? Olha aí a utilização do esquadro aí. Você vai fazer várias linhas paralelas dentro do seu desenho utilizando o esquadro. Vocês nunca utilizaram o esquadro desse jeito, gente. Olha só que incrível. Vamos usar o esquadro com maestria pela primeira vez. Então, ó, todas as linhas na perspectiva isométrica, elas são paralelas, né? Por exemplo, x aqui é paralelo a u, t é paralelo a z, r paralelo a y, né? E y é paralelo a s. Estão percebendo aqui, ó, que lindo? Então, a gente consegue definir a partir desses ângulos. Lembrando que na perspectiva isométrica, eu tenho esse ângulo aqui, valendo 120 graus, e os outros ângulos também valendo 120 graus. Por quê? Porque é isométrica. Tá? Vamos continuar. Ainda, se eu olhar aqui, ó, linhas isométricas, vocês conseguem perceber quais linhas não são isométricas nesse desenho aqui? Quais linhas que não são isométricas aí nesse desenho? Vamos lá. Quais linhas que estão diferentes da perspectiva do eixo x, y, z aí? R, ok. Tem outra linha que está diferente de qualquer outra? Só R está errada, né? Vamos ver? Ó, aparentemente, aos meus olhos, parece que a P está meio torta.
Mas essa reta Q aqui, ó, ela tem o mesmo ângulo dessa reta Y. Tá vendo? Olha só, são paralelas. Essa reta X, ela tem o mesmo ângulo dessa reta S. Essa reta P, vamos ver. Ixi, ela não tá não, ó. Tá vendo que ela não tá paralela? Tá vendo que a P tá meio torta aqui, ó? Essa tá paralela, tá essa, ó. Se eu traçar uma reta aqui, ó, vocês vão ver que a reta P, ela tá fora desse negócio, desse paralelismo. Tá vendo? Conseguindo enxergar? Então, a reta P aqui, ela não é paralela a ninguém. A reta R, muito menos, né? A reta R aqui a gente nem tem dúvida. Então, ó, os meus eixos de simetria aqui são x, y e z. E a reta R e a reta P, elas não pertencem às projeções de linhas isométricas. Tá bom? Estão conseguindo acompanhar, gente? É tranquilo, não é? Essa parte? Não é bem tranquilo? Vamos lá. Na perspectiva isométrica, olha só. Eu tenho... Vocês já viram aquela malha quadriculada? Vocês podem utilizar a malha quadriculada para desenhar, né? Então, quem for pedir para o delivery o esquadro, pode ver aí essas folhas aqui, ou pode imprimir, gente. Se quiser, eu deixo o gabarito, né? O que é o gabarito? O gabarito é a folha para imprimir, aí vocês imprimem a linha aí na malha isométrica, e aí você consegue fazer seu desenho na malha isométrica. Olha como é que fica mais fácil, bonitinho. Tá vendo? Lembrando dos ângulos, né? A malha isométrica sempre tem aqui. Se tem caderno de folha quadriculada, tem, tá? Tanto quadriculadinha, quanto na malha isométrica, tá? Se vocês forem comprar e para desenhar com malha isométrica, pede para malha isométrica. Eu não recomendo comprar porque é caro. O que eu recomendo fazer? Imprime. Se vocês tiverem impressora, vocês imprimem em casa. Quem não tem impressora, sai mais barato comprar o caderno do que pagar a impressão aí, que eles vão te cobrar um absurdo. O olho da cara para imprimir uma folha. Então, ó, perspectiva isométrica. Né? O que a gente precisa desenhar? Primeiro, desenhar à mão livre o prisma, esse prisma aqui, ó, em perspectiva isométrica. Quem tiver a folha, a malha quadriculada, a malha isométrica, pode imprimir, tá? É só digitar no Google malha isométrica que vai aparecer, vocês podem imprimir. Aí, ó, como é que a gente desenha a mão livre, a princípio, a mão livre em perspectiva isométrica? Então, a gente vai traçar nosso eixo de início, né? E vamos começar a traçar nossas linhas paralelas. Ó, primeiro, faço essas linhas aqui, ó, do eixo, tá vendo? Faço essa linha e essa linha. Ó, tá vendo? Essa linha aqui, ó. Essas três linhas é que eu faço primeiro. Então, se fosse para colocar uma ordem aqui, seria essa aqui é o primeiro. Depois que eu fiz essas linhas aqui, eu posso fazer essas linhas que fecham esse desenho, tá vendo? Ó, 2. Depois, termino de fechar a parte de cima. Tá vendo? 3. Depois, termino de fechar a frente do desenho. E por último, passo aí, finalizo o meu desenho, passando todas as linhas engrossando. Certo? Então, olha o passo que eu consigo fazer em um desenho à mão livre, né? Com a régua fica bem mais fácil desenhar. Estão acompanhando, galera? Perspectiva isométrica no exercício 2. Aí, ó, a gente vai aplicar o método da caixa ali, né?
para desenhar à mão livre esse prisma em perspectiva isométrica, usando o papel isométrico. Galera, vocês têm a folha quadriculada aí? Não, né? Provavelmente não. Então, o que vocês vão fazer? Vão tentar desenhar com a régua. Quantos já tem a régua aí? Nossa, tá bem devagar ou ninguém tá mexendo? Então, ó, tentem reproduzir esse desenho aqui com esse quadro. Se não tiver régua, se não tiver o esquadro, vocês conseguem com um transferidor e a régua. Tá? Que o transferidor você marca o ângulo. Todos têm transferidor aí? Estou falando desde semana passada dos materiais, gente, para vocês comprarem. A gente precisa só 2 réguas. Foi a única coisa que eu pedi, nem preciso pedir mais nada. Se você tiver as 2 réguas, é bem capaz que você não precisa nem de transferidor. Aí, ó, falou que as 2 réguas, gente, foi R$3. R$3. Então, são as réguas e o transferidor que você precisa ter aí, tá? Vou continuar aqui, vou colocar essa tarefa para vocês fazerem lá e entregar, tá? Não só essa, como mais. Então, ó, vocês vão seguir os passos e fazer o quê? Desenhar isso aqui em perspectiva. Fazer esse desenho aqui na folha, na mão, tá bom? Vamos fazer esse desenho na mão. Tá vendo que ele tem a largura, comprimento e altura. Exercício 3, ó. Então, para verificar se vocês realmente entenderam, a gente vai tratar vai traçar esse desenho aqui. Não, vai ser para hoje não, gente. Vai ser para semana que vem para vocês entregarem esse negócio. Tá? Na semana que vem não, acho que vai ser daqui uns 15 dias que a gente faz a aula que vem fazendo, eu aplico alguns conceitos com vocês e a gente vai fazendo. Mas eu preciso que vocês comprem a régua, né? Ou comprem a malha quadriculada para facilitar, ou utilizem realmente a régua. Tá vendo que aqui tem a malha quadriculada? Então, ó, tente esboçar sozinho a perspectiva isométrica do prisma com 2 rebaixos paralelos representados a seguir, né? Então, ó, a gente vai pegar esse prisma e tentar reproduzir essa forma no desenho, na malha quadriculada, tá? E depois eu vou mostrar para vocês figuras que a gente tiver elementos oblíquos, né? Por exemplo, eles não são totalmente retos. Como é que a gente determina isso aqui? Então, quando as linhas, a gente tem que as linhas não são paralelas, a gente vai ligar os pontos onde a gente tem, né? Eu vou mostrar para vocês na próxima aula, desenhando aqui na mesa, com a malha quadriculada, fazendo tudo certinho. Apaguei a luz, esqueci a luz apagada. Fazendo tudo certinho. E a gente vai definir aí, a partir do eixo de simetria, os nossos desenhos, tá? A nossa malha aí. Então, ó, desenhos oblíquos para fazer nossa malha, nossa projeção. Por exemplo, vamos lá. Se eu quisesse desenhar esse sólido aqui, né? Se eu quisesse desenhar esse sólido aqui, eu poderia fazer da seguinte maneira. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, eu poderia utilizar a perspectiva isométrica, né? Já faço o meu eixo aqui, ó. Essa linha, acho que aquela linha tá mais, tá? E essa linha. Então, separei meus ângulos aqui e agora eu vou começar a fazer meu desenho. Por exemplo, esse ponto aqui, vou determinar que é aqui, ó. Por quê?
porque aí eu consigo, a partir daqui, continuar para o meu ponto C. Aqui é o meu ponto C. Daqui eu continuo para o meu ponto D. Né? Meu ponto D. Daqui, eu posso fazer uma linha aqui, ó, para ir para como se fosse meu ponto D, como se fosse, fizesse uma caixinha. Ó. A maneira mais fácil que eu tenho de fazer esse tipo de questão é desenhar uma caixinha, depois ir apagando as linhas que eu não vou utilizar. Vocês vão perceber isso. Ó. Ah, essa linha aqui está muito comprida, então só até aqui. Beleza. Aí eu venho, continuo fazendo, né, a minha caixinha. Ó. Faço a minha linha na mesma projeção, ó, faço a minha linha na mesma projeção. Tá vendo? Que eu vou montando uma caixinha ao longo do... Ó. Depois que eu montei, eu posso para o meu ponto A. Meu ponto A tem que estar ali simétrico ao meu ponto C. Essa parte aqui, ó. Beleza. Agora, eu vejo que o meu ponto A não está no mesmo alinhamento do meu ponto B. Se eu puxar aqui, ó, o meu ponto D não está no mesmo alinhamento do meu ponto C. Mas eles estão ligados, porque esse plano está inclinado. Então, eu vou lá e ligo essas duas fitinhas, esses dois pontos. Percebam bem, eu fiz basicamente uma caixa, e nessa caixa eu estou ligando esses pontos. Né? Agora eu vou ajustar todas as linhas que eu preciso ajustar. Nesse caso, meu desenho está sendo desenho no computador. Tá? As linhas de trás eu não preciso utilizar elas. Então, essa linha eu não preciso, essa linha eu não preciso, essa linha eu não preciso, essa linha aqui eu também não preciso. Logo, tive o meu desenho todo ajustado aí para o meu objetivo. Tá? Essa aqui eu alterei ela, ficou esquisita. Beleza, olha só como é que ficou. Meu desenho bem simétrico a esse aqui. Então, isso aqui que eu acabei de fazer foi uma perspectiva que? Perspectiva isométrica de uma figura que não tem retas paralelas. Está vendo que essa reta aqui não é paralela a essa? Por quê? Porque esse plano aqui é como se ele tivesse inclinado. Assim. Pessoal, conseguiram entender aí como é que a gente vai fazer nossos desenhos? Aí, ainda não cheguei no ponto que eu queria chegar com vocês. Você vai falar, Juan, ainda tem mais? Sim, tem muita coisa para a gente falar. Deixa eu ver quantas horas. Something went wrong. 3 minutos para gente. Então, ó. Tem outro exercício de perspectiva isométrica aqui que eu não vou fazer agora com vocês, tá? Tem alguns exercícios. E a gente tem exercício de perspectiva isométrica quando a gente tem círculo, né? Então, quando a gente tem círculo, gente, é importante eu fazer um quadrado na perspectiva isométrica e fazer o círculo dentro dessa perspectiva, né? Porque aí eu consigo determinar certinho como deverá ficar esse círculo, tá? Então, esse é o processo que a gente vai fazer na perspectiva isométrica. A mesma coisa, ó. Aqui, faço o quadrado e depois eu faço o círculo para ver como ficaria. Lembrando que a distância aqui, ó, tem que ser a mesma distância aqui, porque já que é uma placa, né? A gente vai fazer alguns desenhos. E a parte mais importante... Cadê? Sumiu. Aqui eu vou dar desenhos para vocês, assim, ó. Deixa eu abrir aqui. Olha só. Cadê a foto? Não está aqui, não. Não, não é essa, não.
Olha só, gente. Eu vou dar a imagem para vocês assim, né? Em uma projeção, falando vista frontal, vista lateral, vista de cima. E vocês vão me dar o desenho assim, né? Então, eu vou dar para vocês isso aqui, e vocês vão me dar o desenho pronto dessa maneira aqui. Então, essa vai ser a atividade. Vocês vão verificar as projeções, verificar os tamanhos e me dar aí os tamanhos respectivos ao desenho que vocês encontraram. Tá? Então, é só fazer isso. Vocês vão desenhar na perspectiva. Vou pedir alguns perspectiva isométrica, outros perspectiva cavaleira. Tá bom? Deu para entender? Deu para entender? Então, já vão atrás das regras, que esse vai ser um grande, vai valer bastante ponto, tá, gente? Vou lançar na plataforma. Beleza? Então, um beijo para vocês, um abraço, espero que tenham entendido aí a parte do desenho, como a gente utiliza o ângulos no desenho para dar essa noção de 3D, tá? E aprender a desenhar 3D. Para quem for mexer com isso, ótimo, para quem for mexer com moda, ótimo, para quem não for mexer com isso, pode ser que caia alguma prova de vocês na vida. Então, beijos, tchau.